Fala, coisa linda do titio, eu sou o professor Carlos e essa é a aula de matemática. Olha, nosso assunto é noções de conjuntos. Se liga no que vem por aí. Conjuntos e elementos, pertinência, subconjuntos e conjuntos das partes. Então, já pegou aí caderno e caneta para anotar tudo aquilo que você julgar necessário? Porque tem muita coisa boa por aí, hein? Se liga aí. Vamos começar com conjuntos e elementos. A noção básica é aceita intuitivamente, mas podemos entender conjuntos como uma coleção qualquer de objetos. Esses objetos recebem o nome de elementos. Exemplo, conjunto dos estados do Sudeste, conjunto das vogais do alfabeto, conjunto dos divisores positivos de 12. Agora, se liga nos detalhes. Os elementos são dispostos entre chaves, separados de letra do conjunto pelo sinal de igual, separados entre si por vírgulas ou ponto e vírgula. Para pensar, quando usar ponto e vírgula? Quando houver número decimal dentre os elementos, separamos com ponto e vírgula para evitar a confusão. Agora vamos falar um pouquinho do uso das reticências. Reticências no final indicam conjunto infinito. Se liga dos detalhes. As reticências devem aparecer depois de uma vírgula. Observe, este caso está errado. Por que está errado? Porque não foi colocado ali uma vírgula. Reticências entre números indicam conjunto finito escrito de forma abreviada. Até aqui está tudo bem? Noções básicas. Tá tranquilo? Tá fácil ou não tá? Agora é hora de nós vermos aqui os tipos de conjuntos. Se liga aí. Temos aqui o conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? É aquele conjunto que não tem elementos. Estão aí duas formas para você representar. Mas cuidado! Você não pode pegar o símbolo do vazio e colocar ali dentro de chaves. Por quê? Porque isso não representa conjunto vazio. Por que não representa? Porque dentro tem um elemento. Tipos de conjuntos. Conjunto unitário tem apenas um elemento. Conjunto universo é o conjunto considerado para estudar determinada situação e é representada pela letra U. Traduzindo, é uma restrição à solução. Vou te dar um exemplo. Seja U o conjunto dos números pares. Escreva o conjunto A com elementos maiores do que zero. Aí estão os elementos representados dentro do conjunto A. Observe que os números ímpares maiores que zero não estão no conjunto. Por quê? Porque o conjunto universo restringiu os elementos como números pares. Cuidado! Seja o conjunto dos números positivos, apresente a solução para x² mais 2x menos 8 igual a zero. Bom, isso daí nós resolvemos normalmente lá pela fórmula de Bhaskara, achando x2 e x menos 4. Mas perceba que o conjunto universo restringe a resposta para números positivos. Neste caso, a resposta menos 4 não vai entrar. Teremos, então, como solução apenas x igual a 2. Até aqui está tudo bem? Entendeu aí os tipos de conjuntos? Nós temos conjunto vazio e você não pode esquecer que não pode colocar a bolinha com risco dentro das chaves. Conjunto unitário tem apenas um elemento ali dentro. E o conjunto universo, esse é o que mais derrubam os alunos na hora de dar a resposta. Portanto, antes de você dar a resposta, confere lá qual é o conjunto universo. Vamos agora falar sobre pertinência. Vamos lá. A expressão o elemento 1 está dentro do conjunto A será representado com um símbolo. Perceba, nós temos aqui 1 pertence a A. O que isso quer dizer? Que o elemento 1 está dentro do conjunto A. Nós vamos ler então 1 pertence a A. Podemos dizer que 1
pertence a A. Por quê? Porque 1 está dentro do conjunto A. Da mesma forma, dizemos que 3 pertence ao conjunto A. Por quê? Porque 3 está dentro do conjunto A. Da mesma forma, o 5. Agora, o 0 não está dentro do conjunto A. Então, nós vamos dizer que 0 não pertence a A, da mesma forma que o 2 e o 4. Agora, 0 está dentro do conjunto B. Dizemos que 0 pertence a B. 2 também pertence a B, por quê? Porque está dentro do conjunto B. Da mesma forma que o 4. Mas o 1, como não está dentro do conjunto B, dizemos que o 1 não pertence a B, 3 não pertence a B e 5 também não pertence a B. Até aqui está tudo bem? Agora se liga numa coisa, estamos falando do que tem dentro de conjuntos. O que tem dentro de conjuntos mesmo? Os elementos. Mas, às vezes, elementos podem ser conjuntos. E aí, o que acontece? Teremos uma outra situação. Se liga aí. Os elementos do conjunto A também estão no conjunto B, concorda? Você consegue visualizar melhor quando nós fazemos ali pelo diagrama. Então, você vai observar que o conjunto A está dentro do conjunto B. Quando isso ocorre, dizemos então que A é um subconjunto de B. Podemos dizer também que A é parte de B. Ou A está contido em B. A é um subconjunto de B. A é parte de B. A está contido em B. Todas essas situações são sinônimas. E vamos representar isso como um sinal de inclusão. Tá aí, ó. Repare que D tem elemento diferente de C. É o 10. Dizemos que C não está contido em D. Vamos falar agora da diferença entre os símbolos contido e contém. A está contido em B. Quando você representa com esse símbolo virado aí, do lado contrário, você então vai dizer que o B contém A. Esta é a representação menos usada. Foca nessa. Agora, é importante você entender a diferença de quando usar o pertence e quando usar o contido. A está contido em B e 1 pertence a A. Por que a diferença aí de contido e pertence, visto que ambos têm aí o significado de estar dentro? Então, nós vamos perceber uma coisinha aqui, ó. Conjunto e conjunto, você vai usar contido. Agora, quando for elemento e conjunto, neste caso, você usa pertence. Só para gravar, o elemento e conjunto começa com a letra E vai te lembrar do símbolo de pertence. Lembrando que o símbolo de pertence não é um E, mas lembra. Da mesma forma, quando você estiver trabalhando com conjunto e conjunto, o conjunto começa com C, que te lembra o símbolo contido. Você entendeu bem isso daqui? Então, olha só, isso é muito importante. Você precisa saber quando usar pertence e quando usar contido. Ficou claro? Tudo bem aí? Até aqui, tá fácil ou não tá? Então, agora nós vamos falar de propriedades da relação de inclusão. Vamos lá. Essas são as propriedades da relação de inclusão. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Temos aí a propriedade reflexiva, a antissimétrica e a propriedade transitiva, mas isso fica para você pesquisar, porque agora nós vamos falar de conjuntos das partes. O que é o conjunto das partes? É o conjunto formado por todos os subconjuntos. Indicamos dessa forma. Se liga, o conjunto A tem quantos subconjuntos ao todo? Para saber a quantidade de subconjuntos, usamos a expressão 2 elevado a n, em que n é a quantidade de elementos. Observe que, neste caso,
nós temos 3 elementos. Então, podemos substituir o n por 3. 2 elevado ao cubo vai dar 8. O que significa? Que o conjunto A tem 8 subconjuntos. Quais são esses 8 subconjuntos? Aí está o primeiro, o segundo, o terceiro. Temos, então, esses subconjuntos possíveis, mas está faltando um subconjunto. Que conjunto é esse? É o conjunto vazio. Lembra da propriedade? O conjunto vazio pertence a todos os conjuntos. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Por quê, hein? Aí fica uma dica para a pesquisa. Acrescentando o conjunto vazio, temos então os 8. Representando todos os subconjuntos como conjunto das partes do conjunto A, colocaríamos então a letra maiúscula e o sinal de igual, é ou não é? E depois? Depois nós vamos colocar as chaves. E por fim, vamos separar esses elementos por vírgula. Aí está então a representação do conjunto das partes. Observe esse outro exemplo. Temos aqui 4 elementos, então vamos substituir n por 4. 2 elevado à quarta dá 16. O que significa? Que o conjunto B tem 16 subconjuntos e aí estão os 16. Representando todos esses subconjuntos como conjunto das partes do conjunto B, aí está a representação acrescentando o B maiúsculo igual, fechando com chaves e separando com vírgula. Agora vamos falar de união ou reunião. Vamos usar o símbolo que parece parece uma ferradura, mas não é U nem ferradura. Dado 2 conjuntos, A e B, a reunião é o conjunto formado pelos elementos de A mais os elementos de B. Cuidado, hein? Você não vai somar os elementos, você vai acrescentá-los. Exemplo, dados os conjuntos A e B, determine o conjunto A união B. Como é que nós vamos fazer aqui, hein? Você vai escrever o conjunto A. Pronto, está escrito. Agora você vai acrescentar o conjunto B. Pronto, acrescentou. Aí está. Esse daí é o conjunto A união B. Vamos para outro exemplo. Dados os conjuntos C e D, determine o conjunto união D e C. Vamos escrever o conjunto D. Pronto, está escrito. E agora vamos acrescentar o conjunto C. Se liga nos detalhes. Não escreva elementos repetidos. Está vendo aí que o 4 repetiu? Vamos cortar esse 4 aí, ó. Coloque em ordem crescente. Pronto. Está colocado em ordem crescente. Até aqui está tudo bem? Vamos lá então. O que você precisa saber aí de conjunto união? Você vai pegar um conjunto, vai pegar o outro conjunto que você quer unir e juntar tudo num conjunto só. Só que, se tiver algum repetido, você tira. E se tiver fora de ordem, você coloca da ordem. Conjunto união. É fácil ou não é? Então agora nós podemos ver a interseção. Vamos lá. Interseção. Use esse símbolo aí, ó. Dados 2 conjuntos A e B, a interseção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Vamos para o exemplo. Dados conjuntos A e B, determine o conjunto interseção A e B. Quais elementos pertencem ao conjunto A, que também pertencem ao conjunto B? Aí estão os elementos. Então, essa é a resposta. Outro exemplo. Dados os conjuntos C e D, determine o conjunto interseção D e C. Quais elementos pertencem ao conjunto D, que também pertencem ao conjunto C? E não tem elemento que pertença a um e também a outro. Então, nós vamos dizer que a interseção ela é um conjunto vazio. Ou, podemos representar dessa forma. Dizemos que D e C são conjuntos disjuntos. Quando?
quando a interseção for vazio. Até aqui está tudo bem? Interseção, está tranquilo? Então vamos lá. O que é conjunto e interseção? É aquilo que tem igual num conjunto e no outro. O que tem igual num conjunto e no outro vai formar o conjunto de interseção. Tudo bem até aí? Se liga na próxima. Diferença de conjuntos, você vai usar esse símbolo. Dados dois conjuntos A e B, a diferença entre A e B é o conjunto formado pelos elementos do conjunto A, se e somente se tais elementos não estiverem no conjunto B. Para gravar, é só você pegar o A menos o B, ou seja, escreve A e tira os elementos de B. Vamos para o exemplo? Dados os conjuntos A e B, determine o conjunto A e B, ou seja, a diferença entre A e B. Escreva o conjunto A, está aí. Tire os elementos que estão em B. Temos aqui o 4, temos o 5, temos o 6. Vamos tirar? Pronto. O que sobrou é exatamente o conjunto da diferença. Cuidado! A e B não é o mesmo que B e A. Aqui você escreve os elementos de A e tira os elementos de B. Enquanto aqui você escreve os elementos de B e tira os elementos de A. Tranquilo? Já vimos então união, interseção e diferença. Se liga agora para ficar numa linguagem mais matemática nas propriedades. Vamos lá. Temos aqui então como propriedades de conjuntos a propriedade comutativa, associativa, distributiva, temos o elemento neutro e temos o idempotente, mas isso daí fica para pesquisa. Pesquisa aí! Vamos falar agora de complementar de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, com B contido em A, chamamos de complementar de B em relação a A o conjunto C, tal que o conjunto C vai ser exatamente o A menos o B. Representamos dessas três formas. Lemos complementar de B em relação a A. Exemplo, aí está o conjunto universo. Temos o conjunto A e eu quero então o complementar. O complementar então seria o universo tirando os elementos de A. Temos então esse complementar. Para gravar, complementar de A em relação a U é só você pegar o que está em U e tirar o que está em A. Até aqui está tudo bem? Bom, até aqui são conhecimentos importantes para que você comece a resolver probleminhas aplicados nessa situação. E o que mais é cobrado são os problemas envolvendo os diagramas de Venn. Está preparado? Então, vamos lá. Se liga nesse problema aí. Uma pesquisa sobre a preferência de 420 trabalhadores de uma empresa em relação aos refrigerantes vendidos na cantina apresentou os seguintes votos. 205 bebem o refrigerante A, 185 bebem o refrigerante B e 65 não bebem refrigerante. Agora, vamos observar uma situação. Se eu somar todos esses votos, eu vou obter 455 votos, mas são apenas 420 votantes. Como é que pode 455 votos se nós temos apenas 420 votantes? O que será que aconteceu, hein? Vamos pensar um pouquinho aqui. Edu fez uma pesquisa com 5 alunos perguntando que time eles torciam. Confiram as respostas. Carlos disse que torce pela Desportiva Ferroviária. 1 ponto, então, para a Desportiva. Eduardo torce para a Serra. 1 ponto para a Serra. Moraes para o Estrela do Norte. Pires para o Rio Branco. Cadu
para o Atlético de Itapemirim e Desportiva. Olha só, ele deu duas respostas. Então tá aí um voto para o Atlético e um voto para a Desportiva. Agora eu pergunto, quantas pessoas foram pesquisadas? 5. E quantos votos nós obtivemos? 6. Mas peraí, por que tem mais votos do que pessoas pesquisadas? Porque teve uma pessoa que votou em mais de uma opção. Então, com esse exemplo, você consegue entender o que está acontecendo neste caso aqui. Olha, o que aconteceu? Algumas pessoas votaram em mais de uma opção. Quantas pessoas bebem os 2 refrigerantes? Bom, agora vai um esquema aí, tá? Você vai pegar a quantidade de votos e subtrair pela quantidade de pessoas pesquisadas. 455 menos 420. Você vai obter 35. E o que são esses 35? São pessoas que bebem tanto o refrigerante A quanto o refrigerante B. Então agora podemos fazer algumas perguntas. Vamos lá. Quantas pessoas foram pesquisadas? 420. Quantas não bebem refrigerante? 65. Quantas bebem os 2 refrigerantes? Acabamos de ver que são 35. Olha só, não está explícito no texto, mas você consegue saber calculando como? Pegando a quantidade de votos menos a quantidade de pessoas que votaram. Essa subtração é exatamente aquilo que tem de interseção. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Quantos bebem refrigerante A? Está ali, ó, 205. E quantos bebem apenas o refrigerante A? 205 bebem A. Nós queremos saber quantos bebem apenas refrigerante A. Lembrando que 35 bebem os 2, é ou não é? Fala lá um pouquinho porque isso aí pode te complicar. Você não pode confundir quantas pessoas bebem o refrigerante A com quantas pessoas bebem apenas o refrigerante A. Por que não? Vamos para o exemplo. Supondo que eu estou aqui no meio de algumas pessoas. E aí eu pergunto, olha só, estou querendo saber aqui, quem aqui que bebe refrigerante A? Levanta a mão, por favor. Algumas pessoas levantam a mão. Depois eu pergunto, e quantas pessoas bebem o refrigerante B? Aí agora, outras pessoas levantam a mão. Pergunto, será que quem levantou a mão pela segunda vez também levantou na primeira? Pode ter? Quem são essas pessoas? As pessoas que bebem tanto o refrigerante A quanto o refrigerante B. Quando eu digo que eu tomo refrigerante A, eu não estou dizendo que eu não tomo B. Agora, quando eu digo que eu tomo apenas o refrigerante A, então agora eu estou dizendo também que eu não tomo refrigerante B. Isso ficou claro? Então vamos voltar ao esquema. Eu tenho 205 pessoas que bebem o refrigerante A. 35 bebem os 2. Então, se eu tirar esses 35, por quê? Porque dentre esses 35 tem também quem bebe B. Se eu tirar esses 35, eu vou obter, então, 170. O que você pode me falar desses 170, hein? Esses 170 bebem apenas o refrigerante A. Senhores, isso ficou claro? Beber refrigerante B é uma coisa. Beber apenas refrigerante B é outra coisa, conforme nós vamos ver aí. Se liga no esquema. Quantas pessoas bebem refrigerante B? Está explícito ali, olha, 185. Agora a pergunta é, quantas pessoas bebem apenas o refrigerante B? Para saber isso, vamos pegar as 185 que bebem o refrigerante B e excluir as que bebem os 2, que são 35. Teremos, então, 150 pessoas que bebem apenas o refrigerante B. Isso ficou claro? Sim ou não?
Então agora vamos ver uma outra situação de representar isso que nós estamos falando usando diagramas de Venn. Vamos lá. Preenchendo esse diagrama de Venn, você observe que aqui no meio você vai colocar a quantidade de pessoas que bebem tanto o refrigerante A quanto o refrigerante B, que nós vimos que são 35. Nesse diagrama aqui de A, você vai dizer quantas bebem apenas o refrigerante A. Fizemos o cálculo lá, deu 170. No diagrama B, quantas bebem apenas o refrigerante B? 150. Agora, olha só que interessante. Você concorda comigo que tem pessoas que não bebem nem A nem B? Vamos colocar ele aqui fora dos diagramas, porém, dentro aí desse retângulo aí. Neste caso, 65. Somando todos esses, 65 mais 170 de A, mais 35 dos dois, mais 150 de B, vamos obter o quê? Os 420, que são as pessoas pesquisadas. É legal ou não é? Você viu aqui que você pode resolver esses problemas da forma aí comum, mas você viu que pode travar, por quê? Porque se você somar todos os votos, pode ser que você não obtenha a quantidade de pessoas votantes. Agora, se você coloca eles dentro do diagrama, você já consegue enxergar melhor a situação. E tem também um outro método para você representar isso daí, que é a linguagem matemática. Se liga aí. Observe que você tem aqui a quantidade total de pessoas que votaram. E essa quantidade total, ela é a quantidade de A mais a quantidade de B. E aí você exclui a quantidade que tem tanto em A quanto em B. Ou seja, você exclui a interseção. Aí está uma expressão em linguagem matemática que pode te assustar, mas agora que você entendeu, ficou mamão com açúcar. É ou não é? Senhores, até aqui, tá fácil ou não tá? Agora, vamos pegar alguns exemplos de questões que caíram no PAEBS-TRI que envolveram diagrama de Venn. E aí você pode escolher a forma que você vai fazer, se é usando diagrama de Venn, se é usando aquela linguagem matemática, a matemática do seu jeito. Se liga aí. Uma pesquisa feita em uma turma revelou que dos 45 alunos entrevistados, 12 tocam algum instrumento musical, 36 praticam esportes e 5 não exercem nenhuma dessas atividades. Dos alunos entrevistados dessa turma, quantos tocam algum instrumento musical e praticam esportes? Perceba aqui que você tem o E. O que significa, então? Que está pedindo a quantidade de ambos. Vamos lá. Quantos alunos foram entrevistados? 45. 12 tocam algum instrumento. 36 praticam esportes. 5 não exercem nenhuma dessas atividades. Somando tudo, teremos 53. Dentre as 53 respostas, há pessoas que repetiram esses votos? Sim. Quantas repetições, então, nós temos aí? Agora você vai pegar a quantidade de votos menos a quantidade de pessoas que votou. Temos, então, 8 repetições. Essa é a resposta. Outra forma de resolver. Nós temos 45 alunos, 5 que responderam nenhuma atividade e, tirando esses 5, temos 40 que exercem uma atividade ou outra. Sabendo que são 40, substituímos ali então a união por 40 e 40 vai ser igual à quantidade de apenas A mais a quantidade de apenas B e você vai excluir a quantidade que é tanto de um quanto de outro, que nesse caso nós não sabemos qual é, e é exatamente aquilo que nós queremos. Somando 12 com 36, nós temos 48. Jogando 48 para lá, 40
menos 48, temos menos 8. Então, sabemos que menos interseção é igual a menos 8. Multiplicando por menos 1, temos então que a nossa interseção é igual a 8. O que isso significa? Que 8 pessoas tomam tanto refrigerante A quanto refrigerante B. Tá tudo bem até aqui? Agora, eu separei um exercício que caiu no Enem. E aí? Será que você conseguiria mandar bem? Vamos ver. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. C1 e C3 terão 6 páginas em comum. C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a quanto? Observe que estamos trabalhando com 3 opções, então nós teremos 3 diagramas, um para C1, um para C2 e outro para C3. Coloque no diagrama quanto é comum aos 3. Temos aqui, então, 4 que é comum aos 3. E agora vamos colocar o que é comum a C1 e C2. São 10. Só que você vai pegar esses 10 e vai ter que subtrair os 4. Por quê? Porque eles já estão contados. Então, o que é comum a C1 e C2 será 6. Comum a C1 e C3, nós temos 6. Você vai excluir aquilo que você já contou, que são 4. Teremos, então, 2 comuns a C1 e C3. Agora, comum a C2 e C3, são 5, menos 4, 1. Podemos calcular a quantidade exclusiva de cada catálogo. Para C1 temos 50. Você já computou 6, 4 e 2. Então, sobraram 38 aqui para o C1. E o C2? 45 tirando aquilo que você já contou, sobraram 34. E para o C3, 40 tirando aquilo que você já contou, sobraram 33. Para saber os 3 catálogos, soma todas essas quantidades. Temos então 38, mais 6, mais 4, mais 2, mais 1, mais 34 e mais 33. Isso aí vai dar o quê? 118. E aí, o que significa então esse 118? Exatamente aquilo que ele estava perguntando. Tudo bem até aqui? Agora, seja sincero. Fala aqui para titio aqui com sinceridade. Tudo o que nós vimos até aqui é fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.